Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Resenha e Política Podcast. Um programa criado com um só objetivo, que é aproximar você, cidadão, do representante político da tua cidade. E hoje, dando continuidade à série de entrevistas com os vereadores do município de Ascurra, trouxemos o nosso sexto convidado, vereador pelo seu primeiro mandato, representante do Partido Liberal, o PL, meu vizinho. Mas antes de apresentá-lo e antes de iniciar esse bate-papo maravilhoso com o vereador convidado, eu gostaria de falar dos nossos patrocinadores, as pessoas que seguem investindo no nosso projeto para ele continuar. E são eles: Blumenau Multimarcas, localizado na cidade de Blumenau, na BR-470, número 3.966, no bairro Badenfurt. E também localizada no Vale Auto Shopping, também na cidade de Blumenau, na rua Doutor Pedro Zimmermann, número 1001, no bairro Salto do Norte. Se você está procurando comprar um veículo, primeiro veículo, ou trocar o seu veículo, você vai encontrar as melhores referências na Blumenau Multimarcas. É só se deslocar nesses endereços que eu falei ou procurá-los nas redes sociais. O arroba do Instagram e o telefone e o WhatsApp da Blumenau Multimarcas vai estar na descrição desse vídeo. Então, se você procura um veículo e quer fazer uma compra com segurança, você vai encontrar as melhores opções na Blumenau Multimarcas. O nosso segundo patrocinador é a Serra Fina Marcenaria. Se você procura um serviço especializado na fabricação de móveis, na instalação de portas, você já encontrou esse serviço. E sabe aonde? Na Serra Fina Marcenaria, através do Denilson Matoso, do Andriel Matoso. Se você procura esse tipo de especialidade, pode contatá-los no telefone 479-9739-7442. E o nosso terceiro patrocinador é o Bar e Lanchonete do Paulinho, localizado aqui na cidade de Ascurra, na rua João Finardi, número 66. Se você procura diversão com amigos, família, pretende encontrar um lugar para tomar uma cerveja, para se distrair, para jogar uma bocha, ou também para comer um delicioso lanche, porção, você pode ir no Bar e Lanchonete do Paulinho, que você será muito bem atendido. E o nosso último patrocinador é o The Arc Café e Restaurante, localizado aqui na cidade de Ascurra, no bairro Estação, na BR-470, número 2525. Se você procura referência em almoço, em alimentação de qualidade, café da manhã, café da tarde, você pode ir até o The Arc Café e Restaurante e você também será muito bem atendido. Eu falei que esse era o último patrocinador, mas não. Ainda temos mais um, que é a Retífica de Motores Apiúna. Embora essa empresa tenha esse nome, ela é localizada aqui na cidade de Ascurra, na BR-470, número 2165, Galpão 2, anexo ao Bendo Autopeças. Se o teu veículo está com problema, está estragado, ou você precisa fazer uma manutenção de rotina, você pode procurar a Retífica de Motores Apiúna e lá eles irão te atender com um carinho diferenciado. Valeu? Agora, eu gostaria de anunciar o nosso sexto convidado dessa série de entrevistas com os vereadores do município de Ascurra. O convidado é o vereador mais jovem dessa legislatura. Está atuando pelo seu primeiro mandato e, como eu falei, representa o Partido Liberal. Seja muito bem-vindo, André Araújo. Obrigado, Edson. Boa noite, né? Fico grato pelo convite, né? Acho interessante o que vocês estão trabalhando, é trazer o poder legislativo, executivo, para a sociedade, né? A sociedade, às vezes, ela falta a demanda das coisas, assim, e às vezes não sabe nem quem procurar, né? E nós estamos aí para isso, né? Para isso nós fomos eleitos, né? E o objetivo do programa é
único de vocês, além de vereadores, se apresentarem para a população como pessoas. Quem é o André atrás do vereador Caniço? Entendeu? Sim. E falando do Caniço, por que você tem esse apelido? Eu vi que na urna o teu nome era André Luiz Caniço. Isso vem lá de 2012, 2013, quando eu comecei a trabalhar na borracharia do tio Pop Coradini. Aí eu era bem magrinho, não sou muito gordo ainda, mas eu era bem magro. Eu era bem magrinho. E então, lá, o pessoal da borracharia, sabe, começou a falar, parece uma varinha de caniço, e ficou caniço pelo tio Pop, o tio Moraes, trabalhava na época junto lá, e a turma pegou, o apelido ficou. E você adotou esse apelido até pra urna. Porque vem de lá e assim, a gente teve conhecimento com bastante gente, né, com a população lá, o tio Pop tem uma freguesia muito grande. E a maioria me conhecia lá, onde é que tá o Caniço? Nem sabia que era o André, então. Não, e veio pro colégio isso na época e Sim. ficou isso aí. E o André, o Caniço, é daqui de Ascurra mesmo? Sempre foi daqui da cidade? Sim, eu nasci em Dayal, né, normal, sou de 1997, nasci em Dayal. Meu pai na época não morava aqui, mas morava em Rodeio, né, e minha mãe me teve em Dayal, então... A gente, logo em seguida que eu nasci, o pai veio morar para Ascurra, né? Trabalhou 22 anos na Autoelétrica Coradini, né? Que é do meu tio, Vilmar, né? Então, a gente reside aqui desde a época. E eu tive, sim, um período de 2 anos que eu fiquei em Dayal, quando o meu avô teve um acidente, né? Mas isso na infância ainda? Isso lá na infância. Isso foi em 2007, então eu tinha uns 10 anos. Então eu fui morar com ele e com a minha avó em Dayal, né? Pra cuidar dele, a gente era muito próximo. E então fiquei 2 anos em Dayal, mas depois retornei para Ascurra e daqui nunca mais saí. Pretendo ficar aqui até meus últimos dias. Então você ama a cidade de Ascurra? Eu adoro Ascurra, adoro mesmo. Então aqui que você cresceu? Sim, estudei no Pequeno Príncipe, né? Estudei no Pequeno Príncipe na época, estudei... Na creche eu não cheguei aí. Estudei no Pequeno Príncipe, no Abel... Fiz no Abel, depois eu fui pro Domingos Sávio e lá até o terceirão no Domingos Sávio, né? Tive muito incentivo de seguir uma faculdade, né? Mas me apaixonei pelo serviço, pelo trabalho que eu exerço. Você tinha intenção de fazer faculdade? Não, cara, eu recebi muito incentivo, assim, sabe? Muito incentivo mesmo. Dispôs para fazer uma faculdade? Cheguei aí, mas não me interessei, sabe? Sério? Segui mesmo na minha profissão ali. Que é mecânico hoje, né? Mecânico em linha... Tem a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre isso. Mecânica linha diesel, né? Mecânica pesada. E você trabalha nessa área há muito tempo, né? Então, desde 2012. Eu era... Menor de idade ainda? Eu era menor. Tinha ali os seus 13, 14 anos, eu já estava dentro da oficina, né? Acompanhava o pai trabalhava na autoelétrica. Aí recebi o convite do tio Popo para ir trabalhar na borracharia. Fui trabalhar na borracharia com ele. Aí lá na borracharia fiquei 1 ano e pouco lá. Aí a mecânica Sé veio atrás de mim. Precisava de uma pessoa ali. E eu sempre fui um cara esforçado e correndo atrás de aprender mais e saber e não faltar em serviço. Começava cedo, largava tarde. E fui trabalhar ali com eles. Trabalhei durante 1 ano e não me recordo, 1 ano e meio, quase 1 ano e um pouquinho. Aprendi muito, foi o meu pontapé inicial realmente na mecânica, onde eu adoro a profissão, sou apaixonado por ela. Também sou um pouquinho eletricista, pela parte do pai, né? Então a gente... E depois dali eu saí dali da mecânica Sé e eu comecei na LDL Turismo, né? Então você começou a trabalhar já muito novo? Bem novo. E antes de ser mecânico, então antes de começar a trabalhar, como que era a tua rotina? Como criança, adolescente? Minha infância? Vamos lá, na infância. Cara, muito boa. Sempre morei aqui em Ascurra, assim, além dos 2 anos em Indaial, mas bem tranquilo. Tive uma infância ainda de brincar de carrinho, de descer morro, aqui na estação, aqui em cima no Morro do Armando. Novo assim, já tá velhinho, né? Não. Eu resgato isso ainda, sabe? Eu resgato e incentivo ainda as crianças quando eu vejo, porque está se perdendo isso. Hoje em dia a criançada só quer celular, né? Está se perdendo isso e tem que resgatar, não dá de deixar se acabar, sabe? É uma cultura boa dessa. E família? Você é casado? Tem filhos? Sim.
Estou casado hoje, hoje não, já faz em 11 anos, vai fazer com a Darlene Anton. Também era menor quando casou? Eu tinha, ia fazer, fiz 18 na verdade, vai fazer 11 ainda. Então tudo aconteceu muito rápido na tua vida. Sim, sim, daí eu tenho um filho, o meu primeiro é o Fernando Henrique, né, e hoje ele tá com 8 anos. E de tanto o Fernando pedir um irmão, e porque era sozinho, e os amiguinhos tinham irmão, ele não tinha. E foi indo assim, e aí a gente sentou, conversou, eu e a minha esposa, e tivemos mais um. Aí veio o Heitor Luiz. Ele é novinho, né? Tá com 9 meses hoje. Que legal. Quer mandar um abraço pra tua família? Fica à vontade, manda um beijo pra tua esposa, já faz aí uma média. É. Um beijo pra Darlene, pro Heitor, pro Fernando, dizer pra eles que eu amo muito eles. E se eu exerço um cargo de vereador na cidade, e se eu tenho uma profissão boa e a vida que eu tenho hoje, eu devo a eles também, né? Fazem parte da minha vida. Você falou que trabalha de mecânico e essa profissão, ela vem com você desde quando você ainda era menor de idade. Mas as coisas foram acontecendo por um acaso ou você que foi se interessando por essa profissão e... Não, eu tô dentro da oficina, como eu te falei há pouco, desde bem novinho, porque eu acompanhava o meu pai. Então sempre gostou? O meu pai sempre esteve na oficina, então eu tava junto com ele. Não tem como a gente fugir muito. Se tu for ver na minha família, o pai é eletricista, 25, 26 anos. O meu tio dono da autoelétrica também, alguns anos. O tio Popo, mecânico, borracheiro, eletricista. Então, nesse ramo de... Tem o meu outro tio também, que é um agregado hoje, né? Que é marido da minha tia, também é mecânico. Então, assim, ó, mas lá no comecinho, pô, de tarde, eu ia no colégio, corria no colégio, né? Estudava, beleza, 11h30. 1h da tarde eu ia com o pai trabalhar. Ficava lá, não era sempre, claro, né? Ia lá, trabalhava, via ele fazer, sabe? Já me interessei lá. Aí quando o tio Pop fez uma proposta para mim ir lá trabalhar com ele, eu agarrei com as duas mãos, depois fui pro CE, depois fui pra LDL. Que legal, que legal. Então essa sempre foi a profissão do teus sonhos mesmo? Sim, sim. Que você sempre quis fazer? Eu tenho sempre tive amor, assim, sabe? Desde pequeno, consertar carrinho, fabricar carrinho de descer morro, como eu falei pra ti antes ali, bicicleta, arrumar. Pra te ter uma noção, quando começou a surgir aquela bicicletinha motorizada aí, eu fui o segundo a ter a bicicletinha motorizada. Você que montou? Sim, foi eu que montei. Com a ajuda do Jonathan Pessotti, na época, e do Rodrigo Moraes. Ela era barulhenta também, igual algumas que não. A gente tinha as original, né? Mas lá na época. Que legal. Mas aí nunca larguei a oficina, né? Que legal, que legal. Muito bom. Mas, né, sempre envolvido desde cedo com trabalho... pelo que falou, casou cedo, teve filho cedo, e ainda tinha espaço para gostar de política? Ou é algo recente no teu coração esse amor pela política, ou é algo que já vem lá de trás? Vem de lá. Vem de lá porque, vamos lá de novo. O Popo foi vereador na época pelo PSDB. Eu era desse tamanho e eu sempre estava ali na casa dele, cavanena com ele, sabe? Tava ali e via ele falar, eu acompanhava muito, sabe? O próprio vereador Gadotti, né? Ele era do PSDB na época. Então eu sempre estava ali envolvido, ajudava ali, mesmo que era menor, ajudava aí nas urnas ali, olhando, né? A turma aí no dia da eleição. E fui criando um vínculo com a política, sabe? E gostando, vendo tio Popo, fui amigo do hoje finado Borges, né? Sim. Fui muito na casa dele, quando ele foi vereador na época, né? E via muito, a gente conversava muito. E isso foi me despertando, né? E ainda eu brincava com ele. Um dia eu digo, tu tem que votar em mim. Aí... desde pequeno, tu tinha essa intenção de ser vereador. O Luiz Felipe Borges vai assistir nós, ele vai lembrar. Sempre brincava com ele sobre isso, sabe? Mas assim, sempre com aquela paixão de poder fazer algo mais. Porque assim, ó, eu ajudo muito, mas assim, ó, o que a mão esquerda dá, a direita não precisa ficar sabendo, sabe? Então, a gente, como eu falei na minha campanha, a gente sempre estava nos bastidores. Nunca estava numa linha de frente. E hoje eu tenho a oportunidade de estar na linha de frente, né? E quando você, né, sempre gostou de política, como você falou, eu percebo que tudo foi muito rápido na tua vida, até o gosto pela política, desde criança. E quando que foi o pontapé inicial, assim, que você pensou, não, nas eleições de 2024 é a minha vez de sair candidato? Ou já teve oportunidade antes e não... Não, eu recebi convite de outros partidos, sim, para me filiar ainda no colégio, na época, quando a gente estava no terceirão lá, né?
Aí, mas não, eu vi que não era o momento, na época de filiação, sabe, as coisas estavam acontecendo muito ligeiro. O que que aconteceu? Eu me filiei sim no PL, porque família, né, de direita, PL, tudo, então me filiei, é um partido que eu Então, o primeiro partido, você nunca foi que filiado tenho em... ligação, não, nunca fui filiado com outro partido, que eu tenho ligação. O Pop era PSDB na época, ajudei, mas pela pessoa, tudo, né? Aí depois ele veio pro PL, foi onde que eu comecei a criar a estrada, sabe? Conhecer Sim. pessoas, assessores, enfim. Recebi o convite, fui pro PL. Aí, na eleição passada, se você lembra, deu assim, foi ruim para arrumar candidato na eleição passada, para disputar a eleição. E essa vez até sobrou candidato, graças a Deus. É que na Então, outra foi mais por conta da pandemia, né? Covid, é. É, então, assim, ó, se tu for ver hoje, graças a Deus, assim, a turma se quer saber mais, sabe? Eu fico triste quando a pessoa fala assim, ó, que, para mim a política não importa, eles não vão pagar minhas contas. Não, a gente depende da política. Desde um executivo até o cara que, sabe, tudo tem que ter a política atrás. Então, por obrigação, você acha que todo mundo teria que gostar de política, porque nem gostar, Não, né? mas assim, por interesse, sabe? Sim. Porque não adianta, a gente fala com tantas pessoas, às vezes as pessoas ficam reclamando, pô, tá desse tipo, mas, pô, cara, né, quando precisa resolver, não resolve. Tem que entender. Sim. Então, ser vereador pro André sempre foi um sonho desde criança. Foi, vamos botar em pratos limpos, foi sempre um E sonho, quando sabe? Me espelhei muito, assim, né, nos colegas que eu tinha, não teve mais, né, vereadores aí. E quem foram os principais incentivadores da tua vida política, da tua campanha? Quem te motivou a entrar como candidato nessas eleições? Quando eu sempre tive a ideia, né, e vim amadurecendo ela, não é de hoje. Aí, as primeiras pessoas que eu falei foi com a família, né? Sim. Porque sem a família não adianta tu ir fazer A nada. família é grande, né? Já. É grande, é grande. Então, assim, ó, a primeira pessoa, conversei, claro, com a minha esposa, né? Troquei ideia com meus pais. Fui pedir opinião pro tio Popo, porque é um cara que foi 2 vezes vereador, foi vice-prefeito, então tem uma carreira já, né? Sabe o que se passa aí na política. Ele passou, ganhou 3 eleições e perdeu uma. E pedi para ele, né, se ele não tinha vontade de ir, ele disse que não. Daí ele disse que me apoiava. E é onde que me deu coragem de ir. Mas assim, não foi só ele, é um apoiador, né? Tive muitos apoiadores, né? É um exemplo que eu dou porque ele foi um cara público, né? A maioria da cidade conhece. Mas tive muito incentivo, sabe? Muito incentivo mesmo, até dos próprios vereadores do PL. O Gadotti foi um, sabe? Então, lá na época eram 10, né? Vereadores, um time bom, um time forte. Tivemos o êxito de eleger eu e o Gadotti, né? O Gadotti e eu, na verdade. Mas, assim, o que me incentivou mesmo, assim, que eu já vinha com essa ideia amadurecida, mas foi a família, assim, sabe? Sim. E qual foi a maior dificuldade que você enfrentou na campanha? Por ser um cara jovem e por estar no desafio de ser a primeira candidatura? Sentiu alguma insegurança? Ou desde o começo achava que tinha grande chance de ganhar? Sim, eu fui. A gente nunca entra no jogo para perder. A verdade é essa, né? Sempre tem que. Quer ser o mérito do esforço, né? Assim, deixa eu te falar. Minha dificuldade na campanha foi o tempo. Tempo, sabe? Porque me aconteceu tudo meio junto. A minha esposa estava grávida, na época, então o neném ia nascer bem ali perto da próxima a campanha, na verdade ele nasceu na campanha. E aí ela teve umas complicações, aí corre com um médico, isso, aquilo, e abandonei a campanha para ir atrás dela. Nunca que eu vou abandonar a minha família para ir atrás de outra coisa, né? Mas ali me atrapalhou um pouco. Me atrapalhou. Eu peguei mesmo aí, vou te falar, na última semana que eu consegui visitar umas casas, tive algumas pessoas que eram apoiadores meus, os cabos, que ia visitar para mim, um monte de gente, até o próprio Tio Pop mesmo. Então você tinha uma base forte ali. Eu tinha, assim, só que eu não tive tempo de eu pegar realmente firme, botar meu carro na estrada e dizer, não, hoje eu vou fazer campanha sem preocupação, porque eu tava passando
com a Darlene na época, né? A gravidez dela. E que nem eu disse pra você, não ia deixar ela lá pra correr atrás de campanha. Sim. Mas mesmo assim, graças a Deus, foi uma campanha limpa, uma campanha honesta, sem promessas absurdas, né? É, as pessoas votaram mesmo pela pessoa que conhece o que eu sou e que vão acreditar no meu trabalho, né? O trabalho que E qual estamos foi exercendo a tua agora. votação? Eu fiz 136 votos, sem um real no bolso. Que legal. As poucas portas que eu bati, aí tá expresso os votos da família, né? Minha família, meus conhecidos, colegas. Tive colegas que muitos, assim, a gente ia conversar, às vezes já tinha compromisso. Cara, vota com o cara que tu Em tem. cidade pequena isso é É normal, né? normal, sabe? Assim, ó, achei muito voto votos nossos mesmo, sabe? Votos assim, colegas nossos, da nossa bancada, da bancada do MDB, até da oposição, mas eu digo, não, eu digo, vota no cara que tu tem o compromisso. Sim. E nesses 3 meses de mandato, né? Primeira candidatura, primeira eleição, terceiro mês de mandato. Você acha que já conseguiu colocar um pouco da tua ideia na cidade nesse pouco tempo ou acha que ainda é muito cedo? Não, a gente tem uma conversa boa entre os 9 vereadores. O nosso jurídico também é uma pessoa boa, uma pessoa que a gente precisa, ele tá ali. Com o executivo, até agora, não tive problema algum, pra ser sincero, não sabe? A gente está trabalhando para o povo e para as curras. A campanha acabou lá atrás, sabe? A campanha, a eleição, de lá para cá, tu tens que pensar e focar nos teus objetivos. Sim, já fui ouvido, já precisei do executivo, ele já me atendeu, sim. Tá? Até agora não tenho o que eu reclamar. Uma coisa que eu falo para a população, já falei para o prefeito, quando a coisa é certa eu vou aplaudir, e quando a coisa que eu ver que não é certa, que é errado ou que compromete alguma coisa, eu vou bater. E sabe, é para isso que o Poder Legislativo está aí. E nesse pouco tempo de 3 meses, né, de mandato, de legislatura, já tem algum projeto do André, alguma indicação do André de destaque que você poderia contar para a população? Tem. Até essa semana agora que vem eu vou receber o deputado Carlos Humberto na quarta-feira. O deputado Carlos Humberto, ele é estadual. Ele fez uma emenda, né, de 150 mil reais para pavimentação. E esse dinheiro vai para a rua Vitório Gadotti, aqui no bairro Estação. É uma rua que ela não é muito grande, mas eles sofrem muito lá com a poeira, estrada de terra, né? É uma rua sem saída, mas ela fica muito defasada, sabe? Passa patrola, então ali é um problema. Nós temos um problema com água nessa rua também. Ela tem um problema com água, tem uma tubulação pequena lá, vai ter que ser vista aquela tubulação. Então eu já entrei em contato com o executivo já tem um projeto e a gente foi a Brasília, né? Viemos com êxito, graças a Deus, de lá. Conseguimos um bom dinheiro lá, mais de 2,5 milhões. E para infraestrutura. Então, aquela tubulação ali, junto com deputados estaduais, que provavelmente no final desse mês nós vamos a Florianópolis, tem os gabinetes para visitar lá, e eu já estou com essa emenda dessa tubulação que custa mais ou menos no valor de 200 mil reais para fazer também. Sabe? Isso é uma conversa que eu tive com o executivo. Não foi uma promessa de campanha, mas eu vivenciei quando alagou ali 2 vezes. É triste, sabe? Ver as pessoas ali com a casa alagada, perdendo tudo, com criança pequena dentro. E assim, ó, vamos ser sinceros, é uma obra que já podia ter sido resolvida, sabe? É uma indicação que eu fiz para o prefeito. E qual que você acha que é o E a gente vai principal conseguir fator? resolver. Qual que é o principal fator que ainda não fez com que esse problema fosse solucionado? Não vem de hoje. Não vem de hoje. Passou Pedro, passou Paulo, passou João ali dentro e não fizeram. Motivo? Nunca se interessaram, não sei. Briga política, também não sei. Mas assim, ó, eu falei pra ti antes, no meu mandato não tem esse negócio de briga política. A gente vai estar trabalhando pro povo. Eu fui ver de perto a situação, temos que resolver aquilo ali. A gente já conversou lá com a prefeitura, com o Arão também, né? Eles já estão cientes disso. Claro, não tem só ali, tem um monte de lugar, né? Frei Bruno também alaga.
Mas assim, a gente trabalhando junto e unido, uma coisinha por vez a gente consegue resolver. Como tu pedisse, essa foi uma indicação minha, corri atrás do recurso. Esse recurso eu conseguia, nem era vereador ainda, foi lá em novembro, já estava eleito. Foi eleito e já começou a Fui trabalhar eleito, antes já fui de... a Florianópolis e já fui buscar dinheiro. Então, com o André vereador, o povo pode ficar despreocupado que vai ter um vereador que vai brigar pelo povo, pela causa da população? Com certeza, estamos aí. Legal, legal. Não só na parte de obras. Semana passada, visitei os postos de saúde também. Conversei com a população, vi o que estava precisando, quais eram as emergências. Fui falar com a secretária, ela não estava, ela estava num curso em Blumenau, né? Mas à tarde, daí, naquele dia, fui no gabinete, conversei com o prefeito sobre umas demandas que tinha ali. Com 2, 3 telefonemas, a gente conseguiu resolver, sabe? Então, não é só na área da obra, nem da saúde. Enfim, o que precisar, a gente está aí para isso. A população é uma população que ao mesmo tempo é pequena, se comparar com outros municípios, mas atrai muita demanda, né? Tu for ver, Edson, sobre essa pesquisa de IBGE aí, não tô lembrado se foi 2021 que fizeram a última, não sei mais. A gente estava conversando na Câmara entre os 9 vereadores, se tu for ver 8 mil e poucos habitantes, tem mais. Tem mais, sabe por quê? Porque só no cartão do SUS, em Ascurra, se eu não falha a memória, são quase 12 mil. Então, você acha que Sabe? tá errado aí Com a isso a gente contagem? perde, tem mais população em Ascurra. Sim. E você falou que existem não só os problemas da cidade não estão rodeados apenas na questão de infraestrutura, na questão de pavimentação ou de drenagem. Então eu gostaria de perguntar qual que é o que você classifica que sendo a maior dificuldade aqui da nossa cidade, qual que é o maior problema hoje de Ascurra na tua visão? O problema hoje maior que nós temos dentro do município realmente é obra, tá? É obra. Saúde, como eu falei para você, tava ali, conversei, estamos mantendo, estamos indo. Os remédios agora estavam faltando 2 ou 3 tipos de remédio. Conversei com o Arão tá colocando em dia agora na próxima semana. Mas, cara, vamos lá. É a obra, porque teve muita. A gente passou por aquelas enxurradas ainda, lembra? E não tem só isso, né? Edson? Tem, a gente tem um asfalto do Wilson, que estamos terminando agora. Educação. Hoje nós estamos. Tem uma creche nova aqui que foi reformado, né? Legal. Eu tive visitando a creche ali também. Tem a Unaratus ontem, tem lá desculpa, o Tenente Coronel, né? A escolinha lá. O que eu me preocupo um pouco aí é sobre. A gente é cobrado também, já conversei também com o executivo sobre a segurança desses colégios, sabe? E aqui na creche ali na praça, nós estamos sem segurança. Sim. E não recente teve um caso bem próximo de nós aí de invasão em escola, né? Então É uma preocupação que os pais têm, sabe? Eu, Sim. graças a Deus, meus filhos não frequentam, né? Nenhum nem outro. Porém, o meu maior, claro, vai no colégio do Abel, mas ali nós contamos ali com a segurança, né? E, como eu disse, mais nos 6, né? Que tá defasado ali. Até teve contratação, mas a turma desistiu. O guarda, né? Os 2 guardas desistiram. Então falta efetivo, falta pessoas interessadas em Falta e trabalhar. não falta só nessa parte de segurança, tá faltando também na obras. É uma questão. Até faxineiro para trabalhar na prefeitura. Saiu um seletivo agora, e agora, abril, maio, é para sair um concurso. Sim. Se não me falha a memória, são quase 30 vagas, sabe? Essa questão de falta de mão de obra na prefeitura, você acha que é mais por conta da população que não está se interessando? Ou pode ser talvez Defasado. Salário, A também. questão é salário. Também. Não tá atraindo o povo, o Não, salário que eles oferecem. até um primeiro projeto que foi para a Câmara foi o reajuste do salário do funcionário público. Deu 5%, sabe? Isso, 5% deu inflação. Então, delas por elas. O professor deu 6 e uns quebradinhos, deu um pouquinho mais. Mas vamos lá.
Pá bater pedra hoje, trabalhar na pá, botar tubo. Eu sei, eu faço serviço também na rua. Então, é pesado, tá? E a turma não se sente atraída pelo salário, sabe? Custo-benefício aí. Hoje nós não. Cara, se nós temos um pedreiro, se não me falha a memória, trabalhando aí na prefeitura. Roçador, fui falar com o secretário Orlando Krause e temos 2 na roçadeira só. Não dão conta da cidade. Tem uma expansão territorial Então, assim, muito ó, a grande, gente né? conversou com o executivo, a gente está vendo aí para melhorar a questão salarial, né? Até antes do concurso, sabe? Para poder atrair as pessoas, né? Sim. Você acabou de, né, elencar e apontar vários pontos que você classifica como negativos aqui na cidade. Mas em contrapartida, né, para quebrar um pouco o gelo, o que que você acha na nossa cidade? O que que você vê em Ascurra que mais te traz orgulho hoje? O próprio povo, né? O povo. Hoje tem muita mistura, na verdade, vamos falar assim. Mas o povo que a gente foi criado, sabe? Eu tenho um carinho muito grande pelo povo italiano da Ascurra, né? Não só italiano, todos eles, mas eu destaco porque a gente conversa muito, né? Com a população, vamos dizer assim, daqui, né? Pessoal, cara, é bacana. Eu frequento muito bar, né? Vou no bar do Paulinho, comer um bolinho, fazer um lanche com a minha esposa, lá no Anélio, comer um filé meio-dia, sábado, né? E a gente conversa muito, sabe, com as pessoas e toda a vida também ou não? tomo uma vida alegre, sabe, assim, não tem, mesmo que estão passando por dificuldade, Edson, as pessoas não baixam a cabeça, sabe? Sim. Tem oportunidade de emprego hoje, nós temos firmas grandes aqui dentro. Você acha então que o povo ascurrense é um povo aguerrido? É um povo Batalhador? Nós somos a cidade mais simpática do Vale Europeu. Tem esse título, né? Tem o título. Que legal, muito bom. Primeiro mandato, então, do André, já pôde trazer um pouco das tuas ideias e um pouco do que está sendo desenvolvido através do teu trabalho aqui na cidade. Já falou que a política é algo que sempre foi teu sonho. E hoje, tendo a experiência como vereador, embora por pouco tempo, você acha que esse é o caminho que você vai permanecer? Você pretende continuar na política? Tem intenção de talvez um dia ser um prefeito aqui em Ascurra? Eu sou novo ainda, né? Mas eu tenho pouca experiência, estou com 3 meses de mandato, né? Mas tudo indica, né, Edson, que a gente vai correr sim uma próxima eleição, né? Tomara que tivesse o êxito, tivemos nessa. Mas, que nem eu acabei de te dizer, a gente é novo, quem sabe lá na frente, né? Um vice-prefeito, talvez, um prefeito, mas ainda é cedo para falar. Tem muita gente que tem vontade de entrar na política e quando entra e tem aquele impacto inicial já não tem... Eu sou um pouco acostumado porque mesmo que eu estava atrás dos bastidores, mas eu sabia o que estava acontecendo, sabe? Então você não precisava de mandato para fazer política? Nos bastidores, sabe? Mas hoje vamos lá, sendo um representante do Legislativo, estou aí à disposição, né? E fazendo, claro, o certo e as ideias que a gente tem aí, estamos trazendo para a população. E a população também tem que vir conversar com a gente, quebrar esse gelo, né? Então você acha que a população tem muito a ganhar com o André vereador? Tem, pode contar comigo, não só comigo, somos 9 vereadores, né? Se os 9 estão lá dentro é porque população que botou lá, né? Vou dar uma pergunta que eu faço para todos os vereadores, que eu gostaria de saber um pouco mais da tua visão política externa. O que o André acha e pensa para as eleições de 2026 no nosso estado e também no Brasil? Sou de direita. O governador, para mim, está fazendo um excelente trabalho, Jorginho Melo. Conheço ele pessoalmente. Daqui uns dias vou ter uma audiência até com ele, eu e o vereador Gadotti. Não é porque sou do partido dele, mas ele tirou do papel que estava muitos anos atrasado aí. Tu vê as estradas, ele está com um programa Estrada Boa, na agricultura, enfim, escola, educação, né? Não saio do Jorginho Melo. Até tem João Rodrigues, que também é um cara bom de direita. Admiro o trabalho dele como prefeito. Agora, para governador, hoje é o Jorginho Melo. Presidente, né? Vamos
vamos ser sinceros, tá uma loucura isso aí, né? Mas eu não largo mão também do Bolsonaro. Adoro, admiro, conheço pessoalmente. Um cara bacana, um cara simples que nem nós. E caso o Bolsonaro não consiga ser candidato, porque atualmente ele tá inelegível, né? Ainda assim. Quem que seria o outro político aí? Aí nós temos que ver o que eles vão. O alto escalão vai decidir, né? Sim. Eles têm vários nomes, né? Tem Tarcísio. Mas foi pra você decidir um nome. Deles lá, bicho. Eu falei agora, cara. Eu gosto muito da atuação do Tarcísio, sabe? Não é que eu me espelho, mas eu admiro muito a atuação dele hoje como governador de São Paulo. Então, depois do Bolsonaro, a tua segunda opção é o Tarcísio de Freitas. Tarcísio de E Freitas. no estado é o Jorginho Melo. Eu não largo mão do Jorginho, cara. Legal. O Jorginho, ele é 100%. Legal. Tem mais alguma coisa que talvez eu não te perguntei, a gente não abordou, que você quer deixar registrado aqui nesse podcast para a população? Cara, basicamente seria isso, né? Contei um pouquinho da minha história aí, de vida particular e politicamente. Não tem muito o que eu falar, sou novo ainda, né? Tenho 27 anos agora. Então, quero dizer que a população pode vir conversar conosco. Se quiser falar aqui olhando para a câmera, a população pode vir conversar conosco, tiver dúvida, o que puder ajudar, o legislativo puder ajudar, estamos aí para isso, sabe? E se a população quiser te procurar o André, onde é que ela pode te encontrar? Cara, toda segunda-feira temos reunião na Câmara, né, às 7h30 da noite, e o André tá aí na Praça de Ascurra aí. Sim, por aí, tá sempre no bar, né? Sempre, tô também. E outra coisa, eu moro aqui pertinho, né? Então aqui na Rua Leste Tomelin, próximo aqui ao posto de saúde da Consta Tomelin, basicamente na frente aí. Mas, enfim, hoje tem rede social também, né? Tem o meu WhatsApp, meu Facebook e meu Instagram lá, André Luiz Araújo. Pode procurar lá, mandar uma mensagem lá que for possível para a gente fazer, levar para o executivo, ou se a gente conseguir resolver no legislativo. Estamos aí para isso. Somos unidos entre os 9 vereadores. Até agora, graças a Deus, não tivemos nenhuma desavença, né? Tivemos uma viagem a Brasília agora há poucos dias atrás. Como é que foi essa viagem para Brasília? Cara, qual foi a tua experiência? Eu nunca tinha ido a Brasília, né? Foi a primeira vez que eu fui a Brasília, mas pretendo voltar sim lá, porque o recurso, o dinheiro grosso tá lá, sabe? Para nós trazer para a cidade. Todo o gabinete que nós batemos, fomos bem atendidos e fomos elogiados. Muito. Pela união dos 9 vereadores. Teve senador Jorge Seife, estava com a agenda dele que não tinha como atender. A gente levou um ofício de pedido de R$500 mil para ele. A gente entregou para a assessora dele. A assessora foi lá na sala conversar com ele. Aí ele olhou. Estava assinado os 9 vereadores, prefeito e vice. Nosso pedido para infraestrutura de R$500 mil. Ele mandou a assessora dele vir buscar os 9 vereadores. Ir lá e conversar com nós pessoalmente lá. Ele disse por quê? Isso demonstra união. Isso é bom para o município. A gente está trazendo recursos para o município. As picuinhas, briga política, a gente deixa lá na campanha, a gente deixa lá quando termina. Agora a gente tem que trabalhar em prol do povo, sabe? E eu gostei da atitude dele, sabe? Que fortaleceu a nossa ideia mais ainda. Então, os 9 vereadores de Ascurra estão unidos por uma causa só. Bem na população. Hoje sim. Não tivemos desavenças ainda, né? Independente, se tiver uma ideia ruim lá, vai. Eu disse pra ti agora, quando a coisa tá boa, vamos aplaudir. Quando o pau pegar, o pau pegou. É isso aí. É mais ou menos assim. Sabe? Não temos hoje o que dizer assim, um tá brigado com o outro. Não, hoje estamos tudo trabalhando. Mas é melhor continuar nessa união, né? Estamos trabalhando tudo em prol mesmo lado, sabe? O município. Justamente, foi o que você me perguntou antes, tens vontade de ir ainda ao cargo de vereador ou outra coisa mais tarde? Sou novo ainda, estou só 3 meses de mandato, não sei o que vai me esperar aí pela frente. Os bichos grandes começam a vir depois do segundo ano, né? Lá pro terceiro, eu conheço, eu sei como é que é. Então, mas estamos aí, estamos firmes aí, o que a Ascurra depender de mim, a gente vai conseguir botar a Ascurra para frente enquanto... Vamos fazer que nem Brasília, né? 50 anos em 5. Isso aí, Juscelino Kubitschek. Vamos fazer isso aí. E aí, gostou do nosso programa? Gostei, de verdade, sabe? Foi o que eu falei no começo, assim. É legal tá
a gente se apresentando, e tem gente que não me conhece, verdade. sabe? Então, a gente, hoje é tão fácil, né, cara, as redes sociais, né? Eu lembro lá antigamente, eu lembro, vamos falar 10 anos atrás, não tinha isso. Pois é. Parece um passado tão próximo, mas Mas é que assim, ó, tecnologicamente ficou tão falando era... distante. Sim. Eu lembro quando era pequenininho, pai, mano, não tinha celular. Não E se tinha aqueles de botãozinho, né? Foi ter depois, mas aqueles tijolos, né? É isso aí. Hoje tá bem mais fácil, né? Sim. E para você também é bem melhor para se apresentar para o povo. Eu vejo que você é um vereador bem atuante nas redes sociais, está sempre fazendo um vídeo. Isso tá te ajudando, né? Ajuda a divulgação, né, do nosso trabalho, né? Tive fazendo um vídeo antes de ir a Brasília, na rua Padre Solano Vicente, lá do lado do Bar do Anjinho, Sim. Monte Alegre. Uma rua que tava um caos. A rua do lado de cima eles fizeram um mutirão. Deu umas picuinhazinhas lá agora, mas vamos resolver. Mas a rua de baixo, um caos toda a vida. Então o prefeito com os vereadores dele foi a Florianópolis um pouco antes, conseguiram a Gregório Demarque lá, né? E uma verba de 1 milhão, se eu não estou enganado, foi com o Júlio Garcia. E vão pavimentar aquela rua. E ficou aquela... Tem são duas ainda ali. Mas a Padre Solano Vicente, eu conversei com o Zé Trovão já me deu uma pedra da vez passada, tinha conversado com ele lá na campanha, e cheguei lá, tivemos êxito de trazer 200 mil reais para fazer a pavimentação daquela rua. Então, os moradores da Padre Solano Vicente vão ser contemplados, sim. Nunca mais o dinheiro vai cair ainda, né? Não é, tem uma previsão? Não é de um mês para o outro, né? E depois que cai o dinheiro, ainda tem que esperar a prefeitura abrir. A prefeitura vai ter que fazer o projeto, né? Na verdade, o projeto está pronto. Ela custa 290 mil, se eu não me falha a memória, para calçar aquela rua, tubulação, né? Os guias. Trouxe 200. A prefeitura ainda entra em contrapartida, acho que com 90 mil ali. Sim. Mas vai sair sim. Esse ano, não sei ainda, mas no próximo ano já sai. É uma rua também curta, não é uma rua comprida. Então já está próximo de parar de enfrentar poeira, a população da Padre Solano. A Gregório Demarque também lá, tá um caos lá, mas sim. Logo já tá aí. Show de bola, então. André, gostaria de agradecer pelo teu tempo, por ter largado os teus afazeres para vir aqui conversar conosco. Me sinto honrado, né, de poder ter batido esse papo com você. Fico à disposição, né? Show de bola. Se tiver alguma coisa, nosso projeto continuando, com certeza nós vamos trazer o André aqui no futuro, um pouco mais amadurecido na política. Vamos. Claro, uma próxima, quem sabe, tô aí de novo, né? Show de bola. Tenho vários amigos que começaram assim. Um exemplo deles é o ex-prefeito de Indaial, André Moça. Sim. Foi um vereador. Seu xará? São amigos. Foi vereador lá, jovem. Sim. Né, na campanha, tu vê, saiu a prefeito. Fez história, né? Fez história. O André ficou 8 anos lá de prefeito, lá em Indaial, né? E fez o sucessor dele hoje, o Silvio. E tá guerreiro aí. Vamos ver se vai sair alguma coisa aí, deputado estadual, alguma coisa. Acho que é a ideia dele. Show de bola. Mas tá firme lá, né? É um cara... Então, o André Moza sair candidato a deputado, o teu voto ele tem. Não. A gente... Um cara aqui perto, né? Sim. Um cara que a gente conhece aí também. Mas tem vários nomes bons. Como eu falei pra você, o deputado Carlos Humberto aí, é um cara que me estendeu a mão também, na época, quando eu precisei lá. Tu falei pra ti, não era nem vereador, ele conseguiu vir uma emenda dessa pra mim. A gente vai estar junto aí quarta-feira que vem. Tem vários nomes bons. Legal. Dá de trabalhar pra gente ter representante, né? Lá. Deus abençoe teu mandato aí, que você consiga desenvolver a tua mentalidade política na nossa cidade. Eu acredito que um cara novo, um cara sonhador, as Curra tem muito a ganhar com você aí no nosso legislativo. Muito obrigado, né, pelo convite novamente, e fico à disposição. É isso aí. Galera, finalizamos o 6º episódio do Resenha e Política Podcast. Hoje podemos conhecer um pouco mais do vereador André Araújo. Apelido dele, Caniço. Ele até contou a história desse apelido, eu achei muito legal. Fique ligado nos próximos passos do nosso perfil. Logo estaremos trazendo o próximo convidado.
o 7º vereador aqui do município de Ascurra. E com o passar do tempo, nós vamos finalizar com todos os políticos aqui da cidade esse bate-papo maravilhoso para você poder conhecê-lo um pouco mais, conhecê-los não só como políticos, mas sim como profissional, como filho, como pai, como pessoa. Se você gostou do nosso trabalho, quer continuar seguindo o nosso programa, nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal no YouTube e nos siga no Instagram, @resenhapoliticast, e fique ligado em cada detalhe que nós iremos compartilhar no nosso perfil. É isso aí? Valeu! Muito obrigado!